Olá, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre viroses, tá? Só que a gente vai focar nas arboviroses. O que significa uma arbovirose, né? Bom, aqui a gente tem arthroborne vírus, vírus transportados por artrópodes, né? Em especial transportados por mosquitos, tá? Aqui do lado tem uma imagem, né, falando, né, do principal personagem, aqueles que são transportados por mosquitos, tá bem? Bom, a definição pela Organização Mundial da Saúde se refere assim: vírus mantidos na natureza através da transmissão biológica entre hospedeiros vertebrados suscetíveis a artrópodes hematófagos, ou seja, aqueles artrópodes que comem sangue, né? Tipo o mosquito Aedes aegypti, né? Ou por transmissão transovariana e possível venérea em artrópodes, né? Entre eles ali, né? Podem ou não ter reservatório em outros animais. Então, essa é a definição pela OMS do que é um arbovírus, tá? Então, a gente vai falar sobre as arboviroses propriamente, tá? Bom, aqui nesse quadrinho a gente tem a nossa principal sequência de viroses, tá? Essa primeira de uma família, né, Buniviridae, a gente não vai colocar nenhum deles, porque essas viroses que estão aqui, elas não são colocadas para o nível de ensino médio, tá? Agora, a Flaviviridae, que é uma família, tá? Onde está a febre amarela, a dengue e a zika, tá? Além de outras, tá? Essas três aqui serão as nossas principais referências. A gente vai ver essas viroses. Depois, a Togoviridae, onde a gente também vai conversar um pouco sobre a chikungunya, a febre chikungunya. Beleza? Então, a gente vai falar sobre essas 4 viroses dentro dessas aulas. Eu vou dividir a aula em 2 partes, tá? Uma eu vou falar da febre amarela e dengue, depois a gente vai falar das demais, tá? Então, a gente vai falar de 2 arboviroses nessa videoaula, beleza? Vem comigo, então. Primeiro, a febre amarela, tá? Eu preciso que você saiba que ela está, essa febre amarela, tá? Aqui, então, está o nosso principal, ó, tema, tá? Ela está envolvida com um agente etiológico da família do flavivírus, tá? E é um vírus formado por RNA, tá? É um RNA como material genético, legal? O vetor, ele pode ser pelo Aedes aegypti, se for a febre amarela urbana, legal? E se for a febre amarela silvestre, é pelo Haemococcus, que é um outro mosquito hematófago, tá? Qual que é a diferença, professor? Bom, o Aedes aegypti, ele é caracterizado como um mosquito urbano, então ele é adaptado para as condições urbanas. O Haemococcus, ele não tem essa adaptação, então ele vive basicamente no meio do mato, tá? Apesar de que existem algumas matas dentro da cidade, né? Como, por exemplo, aqui em Maringá a gente tem o Parque do Ingá, onde a gente pode encontrar esse mosquito Haemococcus, mas eles também são encontrados em regiões fora de ambientes urbanos, tá? Tá legal? Bom, o hospedeiro, então, de alguns hospedeiros para esse vírus são os macacos e roedores, tá? Quando eles estão em ambiente silvestre, tá lá no meio do mato, então esses animais aqui, eles são possíveis reservatórios desse vírus, tá? Já o homem, quando ele vai para essas regiões onde tem esses hospedeiros, onde tem o Haemococcus, ele pode então ser contaminado. E aí que vem o problema, né? Então, uma pessoa que não está vacinada, que febre amarela tem vacina, tá? Então, uma pessoa não vacinada vai até o local onde está o Haemococcus, tá? O Haemococcus picou, por exemplo, um macaco que tinha o vírus e passou essa virose, então, para uma pessoa. Aí, essa pessoa adquiriu febre amarela silvestre, beleza. Porém, né, a febre amarela urbana não é mais relatada no Brasil desde 1900, mas na verdade essa informação aqui, ela caiu por terra, tá? Então essa informação aqui, nos anos recentes, tá? A partir de 2000 e até 2020, né? Até 2017, 2018, surgiram novos casos de febre amarela, tá? E aí caracterizada como febre amarela urbana. O que aconteceu? Uma pessoa com febre amarela silvestre foi até a cidade. E lá na cidade, o Aedes aegypti picou essa pessoa e transmitiu para uma outra pessoa na mesma cidade ou na região urbana, tá? E aí, então, a pessoa que pegou essa febre amarela do Aedes está, então, diagnosticada como febre amarela
urbana. Entendeu a diferença? Tá? Então, essas são as duas. Tá? Bom, a transmissão vai se dar por picada do mosquito. Tá? Se for o hemagogos, vai gerar a febre amarela silvestre. Se for o Aedes aegypti, a febre amarela urbana. Tá? Nesse caso, existem várias regiões endêmicas, tá? Várias regiões que têm essa doença. Apesar de que nos últimos anos, como eu disse, né, a gente tem visto vários outros casos, né, não só na região do norte e centro-oeste, tá? A gente tem visto também aqui no sul, tem visto em outras regiões, tá? Muito bem. Então, isso passa a ser uma doença epidêmica em alguns momentos, ou seja, vai se alastrando de uma forma relativamente descontrolada, tá? Só que não ultrapassa tantas barreiras, então ela acaba não virando uma pandemia, ela não vai para outros continentes, tá? Apesar de que tem continentes fora o continente americano, fora, né, o Brasil, com a febre amarela também, tá bem? A gente vai se concentrar mais aqui no Brasil, legal? Bom, o ciclo, né? Então, o hemagogos está na selva, né, picou o macaco, e aí então vira o ciclo biológico silvestre, né? O Aedes, né, tem o homem aqui, né, o homem na cidade, então passa a ter essa doença, a febre amarela urbana, beleza? Esse é o Aedes, bonitinho, né? Esse é o hemagogos, bonitinho, né? Os dois são hematófagos, os miserenta aqui, né? Então, hemagogos e o Aedes aegypti. E ele está sendo um problemão, né, atualmente, né, galera? Muito bem, tá? Áreas de maior incidência, né? As áreas de risco, ó, áreas de risco para a febre amarela silvestre. Esse está um pouco desatualizado, então eu vou até apagar aqui, tá? Mas não mudou tanto assim não, tá? Então a gente tem aqui algumas áreas, a gente não vai entrar em tantos detalhes assim, tá? Porque acaba não sendo tão cobrado em provas. Agora vem, né? O que a febre amarela apresenta como sintomas? Primeiro, icterícia, tá? Ou seja, a pessoa começa a ficar amarelada. Por quê? Porque algumas hemácias estão se rompendo, tá? Aí vai começar a ter uma febre, uma hemorragia, tá? E aí vai ter vômito escuro. Então vai ter uma hemorragia interna, a pessoa começa a vomitar sangue. É uma doença muito séria, tá? Até levar a uma insuficiência renal. E aí, então, pode ter início súbito, né? Quando a pessoa recebe a dose de vírus, ele pode, então, manifestar. Tem calafrios, dor de cabeça, dor muscular, prostração, que, né, vai ficar todo constipado, enfim, tá? Vai ter também problemas para ir ao banheiro, coisas do gênero, tá? Então, assim, destruição das hemácias. É isso aqui que a febre amarela tende a ser o mais problemático. Destruição de hemácias do fígado e células endoteliais, aí que gera a hemorragia, tá? Por que é febre amarela? Primeiro, que dá febre, né? Lógico. Segundo, porque a pessoa começa a ficar amarelada porque as hemácias estão se rompendo. Isso é icterícia, como a gente chama. Legal? Bom, a forma mais grave, né? Ela vai sofrer microtrombose, vai romper vasos sanguíneos, né? Podendo levar falta de oxigenação para os tecidos e pode levar a pessoa a um choque. Isso, então, pode ocasionar a morte da pessoa, tá? Esse aqui é um slide complexo pra caramba, mas só para a gente dar uma ênfase nesse garotinho aqui, ó. O fígado, tá? É um dos principais órgãos atacados. Depois vem os rins, depois vem o coração, tá? Mas o fígado, o ciclo do vírus no fígado é o que detona mais, né, o órgão em si, tá legal? Beleza. Saindo da febre amarela, quem que a gente tem aqui agora? Zika, chikungunya e dengue, tá? Cada uma dessas viroses caracteriza-se como uma arbovirose, legal? Zika, chikungunya e dengue. O que difere entre elas? Bom, aqui a febre pode ser baixa, aqui alta e alta, tá? Dores musculares leves, intensa e dores moderadas e às vezes muito intensa, né? Manchas vermelhas sempre, né? Praticamente sempre vai ter uma mancha vermelha. A febre aqui, chikungunya, de vez em quando aparece, né? Manifesta após 48 horas e pode estar presente, tá? Coceira leve, coceira geralmente é encontrado em 80% dos casos, e aqui é uma coceira leve e pode levar, então, à formação de pústulas, tá? Eu estou sobre ela aqui, tá? E aí o vermelhidão nos olhos pode estar presente e está presente aqui no caso, tá? Bom,
Quem que a gente vai conversar agora? O Zika, tá? Então, assim, a Zika é uma virose que foi comentada de forma muito recente, né? Então, o Brasil ele teve alguns casos de forma recente. E o que leva a essa doença em si, né? Bom, primeiro que o período de incubação, ou seja, a pessoa pode estar com a doença por uns 10 dias, tá? De onde vieram? Bom, de outros humanos e de pequenos primatas, tá? A infecção em humanos. Então, acontece em células do organismo que são chamadas de células imunológicas, células de defesa, tá? Até entrar na questão da corrente sanguínea, tá bem? Bom, os sintomas a gente já conversou um pouco sobre eles, né? Mas aqui eu gostaria de destacar o mais problemático de todos, tá? Que é a má formação fetal, tá? Porque é isso que os vestibulares, é isso que as reportagens deram prioridade para essa doença do Zika, o Zika vírus, né? Bom, uma mulher que esteja grávida, se ela adquirir o Zika, tá? Ela passa a correr o risco de levar a má formação para o bebê, principalmente nos primeiros estágios do desenvolvimento do bebê, tá? E essa má formação pode levar à falta de formação do cérebro, tá? Daí então a cabeça fica pequena e aí então vinculou-se a essa doença, né? A chamada microcefalia, tá? Então no Brasil nós temos registros de que isso aconteceu, tá? Portanto, é possível que possa acontecer mais vezes, porque o vírus ainda está em ação, tá? Apesar de estar bem controlado, ainda está em ação. Não tem tantos casos, por isso que chega a ser controlado, tá? E no caso, então, a Zika ficou muito associada com esse fato da microcefalia, tá? É uma das coisas que a gente tem que lembrar, né, de uma maneira bastante concreta, tá? Então, o Zika em si, né, o vírus do Zika, ele é transmitido por um mosquito, né? O mosquito é a Aedes aegypti, tá? O Aedes aegypti é aquele que vai transmitir de uma maneira, digamos assim, mais direta, tá? Então, o mosquito, né, a transmissão é por vetorial, né, o mosquito pertence ao gênero Aedes, né, aqui está o Aedes aegypti, pode picar contaminado, né, ou pode picar um outro animal, tá bem? Recentemente comprovou-se que o Zika vírus pode ser transmitido via sexual, aí é uma questão secundária, né? Uma vez que o indivíduo é picado, demora até 12 dias para o vírus causar os sintomas, né? Sendo extremamente importante a ajuda, né, nesse primeiro caso. Legal? Bom, os principais sintomas a gente já colocou na aula passada e aí você vai desenvolvendo aqui dentro desse slide mais algumas informações, tá? Bom, o que eu queria dizer relacionado tanto à febre amarela quanto ao Zika vírus é isso, tá bem? Para ela não ficar muito extensa, tá? Eu vou fazê-la dividida em duas partes. Então, na próxima aula, parte 2 dessas arboviroses, a gente vai conversar sobre dengue, muito bem, e chikungunya, tá? Que são outras duas doenças transmitidas por mosquito. Beleza, então? Bom, eu vou ficando por aqui. Valeu! Atentos para alguns exercícios, né, que nós já apresentamos para vocês relacionados a vírus, tá? Então faça eles bonitinho. Legal? Eu fico por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.